Fala pessoal, boa tarde, tudo beleza? Bom, vamos dando continuidade ao nosso curso aqui do blog de desenvolvimento do blog JS. A gente está passando a parte do front-end ainda, somente front-end com Angular. Na última aula a gente fez, a gente já tinha feito o cadastro, né, do usuário. Vou colocar aqui o login, o cadastro, o login, depois a criação de post e a listagem de post, certo? O que a gente vai fazer agora, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma arrumada nisso, porque toda hora que eu preciso dar F5, eu preciso logar, criar um usuário de novo. Isso está muito ruim. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente não vai fazer back-end ainda, mas a gente vai melhorar pelo menos essa parte. Então, ou seja, ao invés da gente salvar os nossos usuários aqui, ó, vamos abrir o nosso usuário service, cadastro service aqui, e ao invés de a gente jogar os nossos usuários dentro de uma lista, a gente vai jogar ele dentro do local storage. O que é o local storage? O local storage é um objeto que o browser possui, que a gente consegue, é como se fosse uma seção do browser, como se fosse. Então, assim, se a gente salvar uma informação aqui dentro, set item, a gente salvar um objeto aqui dentro, quando a gente atualizar a página, o objeto vai continuar lá. Então, a gente vai fazer isso para a gente manter nosso usuário logado e cadastrar os nossos usuários lá dentro. Até mesmo os nossos posts, a gente vai fazer tudo lá, beleza? Então, primeira coisa, vamos refatorar esse cara, arranca esse usuário daqui, vamos lá. O ID também, salvar tudo lá, enquanto a gente não tem back-end. Então, onde a gente tinha o nosso usuários, a gente vai colocar aqui. Primeiro, vamos refatorar o cadastrar, tá? Então, vai ter o local storage, ponto, get item. A gente vai salvar um cara aqui chamado usuários. Quando a gente buscar, só que assim, o local storage ele salva string. Se eu salvar um objeto lá, por exemplo, vou salvar aqui, ó, salvar um objeto, ó, se eu der um local storage.get item opa, traz um objeto pra gente. Então a gente vai ter que ficar fazendo parte de JSON por enquanto. Ou seja, vou pegar aqui usuários, ele vai trazer um JSON pra gente, a gente vai fazer um JSON.parse, esse cara aqui. Beleza? Aí assim a gente vai ter nossos usuários. Beleza? Então a gente busca nossos usuários aqui. O ID a gente vai fazer assim também, como a gente tinha um ID auto-incremento, né? Se a gente salvar um ID aqui, ó, por exemplo, salvar aqui set item ID 1, vou dar um local storage ID, ó, ele traz um como string, beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Local storage, get item, current ID, eu vou pegar o current ID, vamos dar um parse int aqui para passar esse cara para int, parse int, pegamos esse cara aqui com string transformando em int, então current ID, vamos colocar aqui ID, beleza? Então a gente vai pegar aqui o ID do usuário, vai ser ID mais 1. Depois disso, a gente vai ter que setar tudo de novo, certo? Então vamos colocar storage. É um trabalhinho, mas pelo menos a gente não vai ter que ficar atualizando, ter que escrevendo, cadastrando o usuário toda hora novamente, né? Então, set item, current ID, vamos passar o usuário.id, que é o novo, certo? Vou separar aqui, ó. Melhor? Novo ID aqui. E o novo ID aqui. A gente setou o novo ID aqui. Depois o usuário a gente fez parte do JSON. A gente vai atualizar esse cara aqui e vamos setar de novo. Local storage, set item. Usuários. Vamos fazer o seguinte, JSON.stringify usuários. Ele vai transformar essa lista em um string, um JSON string. E seta novamente. Aqui a gente tem mais algum lugar? Tem aqui. Então vamos fazer o seguinte, criar uma função getUsuário. Esse getUsuário nada mais vai fazer do que retornar isso aqui pra gente. A gente ficar repetindo esse cara em todo lugar. Beleza? Então getUsuários. Tem aqui getUsuários.
E idem aqui, vamos fazer um outro método aqui, set usuários. Set usuários vai receber um usuário objeto e vai setar o item local storage para a gente. Então a gente vai ficar repetindo isso sempre, né? Set usuários. Vamos fazer isso também aqui para o ID. Então get ID. ID. E set ID. Isso aqui que eu estou escrevendo, que método que eu estou escrevendo aqui, cara? Estou viajando muito, ó. Estou esquecendo que é JavaScript. Vamos lá. Aqui, function, set ID, function, ID, set ID aqui. Beleza, tá bom? A gente não repete tanto código assim. Mas vamos fazer esse método aqui lá para baixo, para não ficar surgindo muita coisa aqui, ó. É porque esses métodos não vão ser. Vou colocar antes aqui. Esses métodos não vão ser disponíveis para fora. Beleza, então olha só. Cadastrar está ok. A gente pega o novo ID, adiciona mais um, seta nesse usuário novo e atualiza ele lá no nosso local storage. O usuário, a gente pega usuários, adiciona um novo usuário e seta o usuário no local storage. Para autenticar, a gente pega usuários lá do local storage, faz a pesquisa aqui e retorna o cara encontrado. Aqui também buscar, vai ter que ter usuários, que ele vai pegar do local storage agora. E beleza, então olha só, aparentemente nosso usuário está ok. Vamos fazer um teste. Para o tempo. Vamos ver aqui, vamos cadastrar um usuário aqui, ó, Leonardo. O ID is not defined, tá? O ID tá aqui. Não entendi. Ah, tá. Beleza. Leonardo. Push on new. Já que deu isso. Service 11. Service 11. Usuários. Beleza. Porque ele não possuía, ele não existia, não existe essa variável aqui no nosso local storage, ou seja, local storage.get. Aí, usuários está vazio. Então a gente tem que criar, no nosso método get usuário, a gente vai ter que verificar se existe ou não existe nenhum usuário ainda, olha só. Então, vamos fazer isso aqui. Caso não exista nenhum usuário, ou seja, dados é igual a dados, ou, isso aqui na aula de JavaScript, quem não assistiu, dá uma olhada na aula de JavaScript lá que eu explico isso, que é, ou seja, ele verifica se dados é vazio ou nulo, ele adiciona, ele transforma, ao invés de ele retornar esse cara, ele retorna um valor padrão, que é uma lista vazia. Então, isso deveria funcionar, certo? Vamos ver aqui, Leonardo. Então, olha só, o que a gente fez aqui, ó, o usuário está vazio, tá? Nulo. Leonardo. Vamos ver aqui. Qual é o que ele deu? Expecting of output. Dados. Ah, tá. Esse aqui eu tô viajando. Tá. Como esse cara aqui, eu tô viajando muito. Esse JSON part ele está no meu string, certo? Não um array. Então o que eu vou fazer? Melhor que isso. Se o dado for vazio, eu vou retornar um array. Caso contrário, isso aqui. Se o dados tiver alguma coisa, ele vai retornar o JSON parts dados. Vai transformar essa string, olha só, o local storage, ou esse get item usuários, ou ele vai ter uma string, que é um JSON,
de um array de usuários, ou ele não vai ter nada. Então, se ele tiver alguma coisa, a gente vai fazer o parse para o JSON, transformar esse cara string em um objeto, que é uma lista de usuários. Caso contrário, a gente vai retornar um array vazio. É isso que a gente precisa fazer. Tá? Leonardo, mais uma vez aqui, ó, vamos ver. Está vazio, está nulo. Cadastrei um usuário, olha só, tem um usuário aqui dentro. Beleza? Só o ID dele que está vazio. Vamos ver por quê. Então vamos. Ah, tá. É o mesmo problema. Então get ID, ó, a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez aqui. Isso. Igual a ID. Se tiver dados, vou fazer o parse, cara, ou ele retorna 0. Beleza? Então, antes vamos remover esse cara aqui, ó, localizar de ponto remove item, usuários. Beleza? Então, olha só, nosso get item está vazio. Então vamos lá, 5, Leonardo, salvei, vou vir aqui, ó, usuários, opa, get ID ainda está vazio. Isso para cá, colocou história de dados, se tiver dados parceia, caso contrário ele retorna 0. Beleza, então traz 0 para cá, vamos debugar esse cara aqui, tá? Vamos ver se ele inseriu aqui, pode estar 1 agora. 7 usuário aqui. Usuários.push. 7 usuários. Estranho, hein? Vamos debugar esse cara aqui. Vamos lá. Vamos usar esses aqui. Módulo, usuário, cadastro, service. Vamos debugar esse código louco aqui. O que está acontecendo? Aqui no nosso método cadastrar, vou colocar aqui Leonardo. E cadastrar. Vamos lá. Ah, tá. Get ID está trazendo não, porque também não sei. Get ID. Então tá, né? Vamos fazer o teste de novo. Vamos debugar lá o get ID, o método get ID agora. Get ID. Olha só. Dados retornou. Não. Ah, tá. Eu já devo ter inserido. Calma aí. Vou remover isso aqui. Tinha visto, estava considerando o ID. Então quando eu removi, deve na hora que ele inseriu um cara errado já. Foi lixo meu. Calma aí. Vamos ver. História de usuários, vamos ver, está vazio. E o current ID está vazio. Leonardo. Dados está nulo. Ele vai retornar 0. Perfeito. Ah, agora sim. Então vamos ver como é que ficou aqui, ó. O get item current ID e o usuários. Perfeito, é o que a gente precisava. Então está salvando ok. Agora a gente consegue fazer nosso login. Leonardo. Olha só que beleza. Vou dar F5 aqui, ó. Já estou logado. Vamos fazer o login de novo, né? Estou logado. Perfeito. Show de bola. Vamos melhorar um pouco mais. A gente tem o nosso método login aqui, autenticar. O que a gente vai fazer? Quando a gente encontrar um cara e for autenticado aqui, já que a gente usa esse caboclo aqui não, autenticar. Quando a gente vai autenticar o usuário, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso local storage, local storage.set item, vamos colocar aqui o usuário logado, tá? E vamos setar esse objeto, json.identify, e vamos passar o nosso encontrado, que é o nosso usuário. Beleza? Então vamos vir aqui, F5, vou vir aqui no login, tirar breakpoint, vou vir aqui no login, ó, vou colocar Leonardo.login.
Opa, isso pode estar errado, né? Tem que verificar se ele foi encontrado. Se existe se foi encontrado com esse e-mail, com essa senha, aí sim a gente vai setar o cara aqui. Se a gente vai, qualquer validação, o cara vai ter logado. Leonardo. Leonardo. Vamos ver aqui, local storage. Get item. Get item. Usuário logado. Só usuário logado para aqui. Por que a gente vai usar esse cara aqui? Toda vez que a gente for abrir a tela agora, for renderizar, a gente vai ver se o cara está logado ou não para a gente exibir as telas corretas para ele. Mas por enquanto, vamos terminar de fazer o que a gente está fazendo. Vamos inserir essa alteração de local storage dentro dos nossos posts também. Tá? Então vamos lá nos nossos posts. Então, post service. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Pode até mesmo copiar o código lá do usuário, porque vai ser bem parecido. Vamos ver aqui o get ID, get usuários, set usuários, você vai mudar os nomes. O ID a gente também tem, a regra do ID a gente também tem. Então vai ser get set posts, get posts, posts aqui, posts aqui. Beleza. Get ID, post ID, post ID. Post ID. Beleza, a gente vai ter aqui, ó, vamos mudar o nosso código. Aqui o ID vai ser aquele esquema. Var novo ID igual a get ID. Novo ID mais um. Vamos setar o ID agora. ID. Novo ID. Já vai ser isso aqui, né? Mais um. Novo ID. Beleza. Depois a gente setar o post, nosso posts que não existe ainda, né? A gente vai colocar aqui agora. Posts é igual a get posts. Pegou os posts lá do local store, a gente vai setar ele de novo. Então, set posts. Vai atualizar lá no nosso local storage. Beleza? E aqui a gente vai dar um get posts. Bom, perfeito, é isso aqui. Vamos atualizar aqui. Novo post. Post 1. Salvei, vamos dar F5. Olha só, show de bola, está com o nosso post. Calma aí, Leonardo. Beleza, tá certo. Post 1. Vamos vir aqui. Post 2. Perfeito. Então, beleza, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai só fazer com que o nosso post possa ser lido. Então a gente vai mudar o HTML dessa tela aqui, vamos fazer com que quando ele clique no nosso post, ele redirecione para uma tela mais bonitinha para a gente poder ler esse post aqui. Beleza? Então vamos lá na nossa tela. Aqui, View. Então aqui é essa div é onde a gente lista o nosso post. Tá? Eu vou até fazer o seguinte. Vou colocar um outro div aqui. Nesse div eu vou colocar o logo. Tá? Div. O resultado vai ser o mesmo. Beleza? Só que eu vou fazer o seguinte. Aqui nesse row eu vou colocar aqui post. Post item. Vai ser uma classe que eu vou criar aqui dentro. Tá? Vou criar um CSS aqui dentro. Post. Então vou colocar aqui módulos post. Vou criar uma classe CSS. E aqui eu vou criar um arquivo. Posts.css. Dentro eu vou criar um post item. Depois eu mapeio esse cara aqui. Lá vou adicionar agora o meu CSS. Vai ser aqui módulos post CSS posts.css. Ok, vamos ver lá. O que a gente vai fazer? Vamos mudar aqui na mão, depois a gente muda lá, tá?
Então, post item, o que ele vai fazer com esse cara aqui? Vou mudar ele aqui, depois a gente aplica o CSS lá em cima, lá no nosso arquivo. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um pad nele aqui, 10 pixels. Ele vai ficar. Beleza. Vou colocar mais um pouquinho. 15 pixels. Vou aumentar um pouco a fonte. Font size. PDM. Bom, isso aqui, por enquanto. Aqui, jogo aqui. Beleza? O que mais que eu vou fazer agora? div.post item. Pontos. Over. Quando ele clicar, quando ele passar o mouse em cima, o que eu vou fazer? Eu vou põe, lembrar agora qual que é. Não lembro mais. CSS, pointer. Cursor. Cursor, pointer. Vamos ver? Beleza. Melhor que isso, além do pointer, a gente vai mudar o background desse cara. Background color, 2 pontos. Vamos ver um background legal aqui. Background color. Tá bom isso aqui. Beleza. Então a gente tem isso aqui. Então o cara clicar agora, vamos adicionar só uma border top, um pixel solid black e border bottom uma porcaria, mas beleza. Vou tirar esse cara aqui. Deixar assim mesmo. Então quando ele passar com o mouse aqui em cima, ele vai poder clicar e exibir o post pra gente numa outra tela. Então vamos ver aqui o nosso módulo, a gente mapeia as nossas rotas. Vamos montar uma rota nova aqui. Então, when chamar usuários, barra, usuário ID, barra posts, barra post ID, ele vai chamar a tela do post que a gente quer visualizar. Beleza? Faz sentido? Então, olha só, estou pegando o post X dos posts do usuário X. Tá? Vamos criar aqui os nossos controllers. Então, aqui a gente tem o cadastro em pesquisa. Vamos ter aqui agora no folder visualização. Aqui a gente vai ter o nosso controller, .js, e a gente vai ter o nosso view.html. Aqui a gente vai chamar angular.module, blog.js.post, esse aqui eu acho, post, beleza. Ponto controller. Como é que vai ser o nome desse controller aqui nosso? Como é que está o padrão? Já não lembro mais. Registro post controller. Então aqui vai ser visualização post controller. Então, function aqui, recebe scope. Beleza? Então esse cara aqui, ó. Vamos colocar ele aqui. Controller dessa nossa rota vai ser esse cara aqui, com visualização post controller. E o template URL que ele vai utilizar vai ser módulos barra post barra visualização. Nossa, cara, assim não, né? Visualização barra view.html. Beleza? É isso que a gente vai fazer agora. Bom, então o nosso view HTML, como é que ele vai ser? A gente vai colocar aqui uma div, vou até copiar a div de listagem. Ele vai ser um panel. Esse cara aqui. Um panelzinho, só que ao invés de dar um repeat no body, a gente vai montar aqui, a gente vai colocar aqui o nosso post. Então aqui
Eu posso colocar o seguinte, ó, post, ponto, conteúdo, acho que é isso aqui que a gente salvou, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Posts, conteúdo, beleza, é o conteúdo que a gente pôs lá. Só que eu não vou deixar assim pelo seguinte, se por algum motivo esse cara demorar para ser renderizado, ele vai aparecer a string dessa forma aqui na nossa tela. Eu não gostaria disso. Então, uma coisa que a gente vai começar a utilizar é o ng-bind, que faz a mesma coisa. Tá? Só que se der algum problema, ele não conseguir renderizar, der algum problema de JavaScript, que ele não conseguir renderizar esse cara aqui, ele não vai aparecer uma div vazia, pelo menos. É menos feio. Tá? Vou tirar esse cara aqui de baixo. Não vai ter footer por enquanto. Não, vai ter sim. Depois a gente vai fazer o quê? Vou colocar uma div. A div a gente vai colocar o ng-bind. A gente vai exibir uma informação que vai ser o post. Data registro. Data registro. Então, beleza? A gente vai aqui no nosso feeding, a gente vai exibir também ng-bind post.título. Esse aqui. Post título. É isso aí mesmo. Então, beleza. Ele vai pegar o post título, post conteúdo e post data registro. Só que esse post ele vai pegar da onde? Do nosso controller. E o nosso controller tem que carregar essa informação da URL. Ele tem que pegar o ID da URL, procurar no serviço e exibir para a gente. Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar uma função aqui, ó. Scope.carregar post. É uma função aqui. Eu vou até quebrar o código para ficar mais fácil de ver. Aqui o route parâmetros. Route parâmetros a gente vai pegar os parâmetros da nossa URL, tá? Então vai ter aqui ó, post ID, route parâmetros.post ID. Beleza? A gente vai importar aqui o nosso posts, que é o nosso serviço. Vamos ver aqui qual que é o nome do método mesmo. A gente não tem. Então a gente não tem a pesquisa de post ainda. Vamos fazer ele agora. Como é que a gente está usando o padrão aqui mesmo? Cadastrar, buscar. Buscar. Function. ID. A gente vai vir aqui em get, posts, pegar nossos posts aqui. Vou fazer isso aqui. Ele já vai trazer a lista para mim. Eu vou dar um find. Post. O que eu vou fazer? Eu vou retornar se. Você vai encontrar se o post, que é o cara que está sendo iterado dentro da lista, ponto .id, for igual ao ID que o cara passou. E vou retornar aqui o post encontrado. Beleza? Vou expor esse método aqui no meu objeto, buscar. E aqui no nosso controle a gente vai chamar posts.buscar post ID. Ele vai retornar para a gente aqui o nosso post. Apesar de setar aqui, eu já vou setar direto no scope. Melhor, eu vou retornar esse cara aqui, ó. Post de buscar. Vou fazer isso aqui. Post. Depois a gente vai ter, espero no final de tudo a gente fazer uma aula só de boas práticas. A gente vai arrumar todo esse código aqui, porque não é melhor fazer isso. Então, scope.post, setei o post aqui. Agora vai iniciar, eu vou fazer aqui, ó, carregar post. Vamos fazer de uma outra forma, tá? A gente fez isso aqui já em outros lugares, mas vamos fazer de uma outra forma. Ao invés de a gente colocar aqui, para ele carregar o post, a gente vai colocar isso lá no nosso HTML. Como que a gente vai colocar no nosso HTML? Aqui na nossa div, a gente vai colocar um ng init e passa para ele o método de carregar posts. Então, fala, ó, quando você iniciar a renderização dessa div, de fazer a evaluação dessa informação, antes disso, no init você vai carregar o post, depois você vai fazer isso aqui. Beleza? É bom que a gente deixe mais claro, a gente deixa a tela mandando o que ela vai precisar. Vamos ver aqui, ó. Redirecionamento, né? Então, a gente tem que fazer o redirecionamento aqui na nossa tela. Quando ele clicar aqui no nosso div post chart, a gente vai colocar aqui ng. Vamos ver aqui a documentação melhor desse cara. ng ref.
href. Esse cara só, acho que ele funciona só com... Bom, vamos fazer um teste. Eu não sei se ele funciona só com link. Vamos ver. Não sei se vai funcionar. href. Vamos ver só se vai funcionar isso aqui. Não dá. Então a gente vai ter que fazer um MG. A gente pode transformar esse cara num link, tá? Mas eu não acho muito legal a gente colocar um link dentro desse cara aqui. Mas a gente poderia fazer isso. Oh, caraca. Poderia fazer isso aqui, tá? Mas eu não... vamos deixar assim por enquanto. Aqui. Aí ele vai redirecionar. Então a gente vai jogar para usuários. Vamos usar só o href. Vamos ver o que ele vai fazer. Barra posts barra 1. Barra 1. Vamos jogar ref. Beleza, vamos ver isso aqui mesmo. O URL que a gente vai ter que acessar então vai ser usuários, o ID do usuário, barra post, barra o ID do post. Beleza? Então aqui, usuário, a gente vai colocar post, ponto. O post ele já tem usuário? Eu não lembro se ele tem aqui. Vamos ver aqui. Posts. Não, ele não tem. Então a gente vai pegar aqui, dentro da nossa view, a gente vai ter que ter esse cara. Vai ter que ter o ID do usuário logado. Só que a gente já não tem, né? Carrega o usuário, tá, ele tem lá dentro. Então já tem usuário aqui dentro. Então a gente vai pegar. A gente já tem que usa aqui, na verdade. Usuário.id e posts vai ser post.id. Vamos ver se vai funcionar aqui. Olha só, usuários não funcionou. Aqui é post.usuário. Agora sim. Olha só, usuário, post 1, post 2. Cliquei no post 1, beleza. Ele só deu problema por causa da hash aqui. Vou colocar a hash aqui na frente, né? Olha só, post 1, beleza, só deu problema, que a gente já vai ver, mas está redirecionando certinho. Vamos lá, o que está acontecendo? Clicar aqui no link. Visualization. Ah, tá. Por que está dando esse problema de visualização? Post controller? Porque a gente não importou nosso nosso novo arquivo lá no nosso index. Deixa eu vir aqui, ó. Post modo pesquisa, controller. Vamos colocar aqui o post visualização controle. Beleza? Esse aqui. Olha só. Que beleza. Ele trouxe aqui agora, post 1. Post 1. Aqui deveria ser o post 2. Né? Vamos ver o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui. Posts. Então trouxe post 1. Vamos criar um post novo só para não confundir. Se não é alguma outra coisa. Post 3. Ele não está carregando direito o post. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ó. Posts. Vamos pegar desde o começo. Então vamos lá. Ele está batendo aqui na nossa view. A nossa view está exibindo. Ele está redirecionando com o ID correto, ó, 3. Então o problema está na hora da gente buscar, da gente visualizar esse cara. A gente vai pegar aqui o post ID. Vamos ver se está correto. O post ID está aqui. A gente vai pegar o post ID e vai procurar ele lá no posts. E vai setar aqui. Então vamos ver
o que ele está encontrando aqui, console.log post ID. É isso? Bom, está usando o ID correto. 2. Então, provavelmente o problema é na hora de pesquisar esse cara. Vamos dar uma olhada no nosso service. Pesquisa. Nosso método buscar. Vamos dar uma debugada nesse cara aqui. Post. Pesquisar. Service. Nosso método buscar, onde ele está dando problema. Vamos ver. Ah, eu estou usando igual, porra, aí não dá, né? Aqui tem que ser igual, estou atribuindo um valor. Aí o primeiro que ele encontrar é o primeiro que ele vai trazer. Vamos ver aqui. Usuários, posts. Beleza, agora é outro problema. Quando o post ID for igual ao ID. Aqui, já lembrei qual que é o problema. Esse post aqui do parâmetro ele vem como string, então a gente tem que transformar esse cara aqui em int. Então, parse int, porque ele está procurando o tipo lá também. Quando o 3 igual, a gente poderia colocar só um igual, igual eu falei tudo na outra aula, mas a gente vai usar sempre 3 iguais aqui. Vamos ver aqui, mudei para o 2, perfeito, mudei para o 3, perfeito. Só vamos arrumar esse cara aqui da data, tá feio, tá? Então vamos lá na nossa visualização aqui no view embaixo, vamos utilizar o filter, date, colocar um parâmetro dd, mm, yyyy, hh, mm, ss. Dia, mês, ano, hora, minuto, segundo. Beleza? Ó que beleza. Vamos colocar também um link aqui embaixo, ó. Vamos até voltar aquele cara que a gente tirou. Aqui, o footer. Vou colocar o footer aqui para a gente colocar um link que vai. Vou colocar a ref aqui. O link que vai voltar para outra tela. Posts. Esse usuário, posts aqui. Tá sem usuário aqui, usuário.id. Então vamos até mudar isso aqui, ó. Na nossa visualização a gente vai pegar o usuário aqui também. Então vamos colocar aqui o scope ponto carregar usuário. A gente já tem esse método aqui no nosso pesquisa, vamos copiar esse cara aqui. A gente faz diferente aqui, ó. Vamos fazer dessa forma aqui que a gente fez, ao invés de setar no scope, vamos colocar um var aqui. Vamos melhorar esse código um pouco, vai. Vamos tirar o init desse cara. Esses métodos, vamos deixar ele somente não sendo enxergado pela view, ou seja, se a gente não colocar os outros métodos no scope, ele não vai ser enxergado pela view. Isso aqui a gente vai mudar também. Vamos fazer o método carregar usuário, retornar um usuário. Tá. Então o que eu vou fazer aqui? Oi, mas eu quero carregar o meu post. Vou retornar aqui o post, return post. Beleza, só que eu preciso setar o post daqui e o usuário aqui no meu scope. Como é que eu vou fazer? Scope, ponto, usuário, igual a carregar usuário. Scope, ponto, post, é igual a carregar post. Beleza. Opa, usuários not defined. Usuário, tá? Aqui a gente tem que fazer. Não importei certo aqui em cima. De bola. Então aqui cliquei no 2, ele foi para 2, cliquei no foi para 1, 3 foi para 3, vertentes posts. Beleza. Então, pessoal, isso aqui tá funcionando legal agora, certo? O que a gente vai fazer só para finalizar essa aula aqui? A gente vai fazer com que quando tiver um usuário logado na nossa aplicação, ou seja, quando ele vier aqui no console e tiver um get-item usuário logado, ele não vai aparecer mais a tela cadastro dessa tela login, ele vai aparecer uma tela diferente. Então vamos vir aqui no nosso index.
Aqui, ó, vamos criar, primeira coisa, vamos criar um diretório aqui chamado template. Dentro de posts vai ser dentro de, vou colocar um geral, né? Em inglês, em português a gente está fazendo modo geral. Aqui eu vou criar um arquivo chamado controller.js. Esse geral aqui, ele vai utilizar um, eu vou nem criar um geral, vou criar um arquivo fora mesmo, tá? Vou tirar esse geral aqui, esse controller não existe. Vou criar um arquivo, tem um módulo JS. Dentro do módulos eu vou criar um arquivo controller.js, direto lá. Dentro do módulos. Por quê? Esse controller aqui vai ser o único controller que eu vou ter no meu módulo blog.js. Vai ter aqui, vou criar um controller chamado home controller. Esse home controller eu vou usar para quê? Justamente para saber se o cara está logado ou não e mudar a interface de acordo com o usuário logado, de acordo com o status do usuário. Então vamos lá, vou fazer um método aqui. Vou até copiar de novo, né? A gente podia até melhorar isso aqui, refatorar. Aqui. Caramba, não foi aqui não. Foi no post. Pesquisa, controle. Carregar usuário. Ele vai retornar o usuário para a gente, ao invés de citar no escopo. Return, usuários, vamos buscar. Aqui a gente vai por aqui, ó. Só que aí que tá. Ó, primeiro a gente não vai, vamos até mudar porque não vai ser usuários.buscar. O nosso método usuários, ó, aqui, a gente tem um método nenhum, não tem nenhum método. Vamos criar um método aqui que seja buscar usuário logado. Get usuário logado. Esse usuário logado vai fazer o quê? Vai procurar aqui, ó, esse set em algum lugar aqui que eu não me lembro mais. Quando ele autentica. Ah, não, esse método aqui é o método, esse serviço aqui é o serviço de post, né? Estou olhando no lugar errado, calma aí. Vamos vir no usuário aqui, cadastro service. Aqui, nesse cara, a gente vai ter um método autenticar, que ele seta no usuário logado. A gente vai ter um método, ó, get usuário logado. A função que pega o cara logado, esse cara aqui. A gente vai retornar o local storage.get item usuário logado. Se lembra o seguinte, esse getItem ele retorna uma string, que é um JSON que a gente salvou lá. A gente vai ter que dar um JSON.parse para transformar esse string JSON em um objeto, get usuário logado. Beleza? Vamos vir aqui, exportar esse método aqui dentro do nosso objeto, get usuário logado. Fechei aqui. O nosso service aqui é o usuários, e eu vou vir aqui no meu controller e vou injetar esse cara. Beleza? Get usuário logado. Ele vai procurar o usuário logado para a gente. Tá mais um nome aqui. Vai retornar para a gente, beleza? Tá. Então o que a gente vai fazer? Aqui, esse nosso menu, vamos até colocar um engine. Esse cara só vai ser exibido quando esse cara não estiver logado. Então a gente vai colocar um hide, ou seja, hide get usuário logado. Ele vai esconder esse cara para a gente se o nosso usuário estiver logado. Então, get usuário logado. Vai esconder isso aqui se esse cara for logado, estiver logado. Vai chamar esse método aqui que vai verificar se o cara está logado. Certo? O usuário logado retornou. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ah, tá. Beleza. Ele não está funcionando porque o nosso index não conhece esse controller ainda. Vamos até mudar esse home controller aqui de nome. Vamos colocar um nome mais sugestivo. Menu controller. Menu. É uma pasta, né? Ah, vamos colocar isso aqui mesmo. Menu controller.
O nome dele a gente vai mudar também para, ao invés de home, menu controle. Nosso menu controller, a gente vai setar aqui dentro do nosso menu. Fala assim, ó, para essa div aqui, vou tirar esse cara que eu não estou usando, para essa div aqui, ng-controller, o controle desse cara vai ser o menu controller. Então, o menu controller ele vai criar um escopo que vai gerenciar toda a informação aqui, que é a exibição ou não do menu. Aconteceu? Não adicionei o import aqui, né, do meu controller, vamos adicionar aqui agora. Módulos.menu controle. Beleza, vamos ver o que está acontecendo agora. Abrir aqui o nosso módulos, menu controle. Tá, get usuário. Por que ele não está funcionando? O nosso get usuário não foi adicionado no scope. Então vamos adicionar esse cara aqui direto no scope. Scope.get usuário logar. Beleza, vamos ver o que está acontecendo agora. Ele chamou esse cara aqui. Vamos ver aqui. Só que a gente não exibir de verdade. Mas olha aqui, o console não está exibindo o nosso objeto. Estranho isso, hein? Deveria estar. Beleza, aqui funcionou, tá? Então a gente está forçando ele a retornar um objeto boolean. Por algum motivo, se te retornar um objeto que não é boolean, um objeto normal, aqui no ng hide, a gente colocou aqui, ó, ele não está funcionando. Beleza? Vamos melhorar um pouco isso aqui, ó. Esse ng hide a gente vai colocar aqui nesse navbar aqui. Então a gente vai jogar direto no navbar, ao invés de jogar no li, em cada li, porque senão vai ficar fazendo uma verificação por vez. Tá? Isso aqui, ó. Beleza. Mas e se o cara não tiver logado? A gente vai exibir um outro menu para o cara. Então, ao invés de a gente colocar o ng hide, a gente vai colocar o ng show, ou seja, esconde esse menu se o cara tiver logado. E exibe esse menu se o cara tiver logado. Aqui a gente vai colocar posts por enquanto, só. Aqui a gente vai exibir o usuário. Usuário.id. Vamos aqui. Barra posts. Aqui, ó. Os posts. Nossa, zoou aqui, né? Os posts. O cara vai clicar aqui. Ele só não está pegando o ID do usuário. A gente não adicionou aqui no menu controle. Vamos colocar aqui, ó. Scope.usuário. Usuários.get. Aliás, é a melhor coisa. Vou colocar aqui, ó, descarregar o usuário. Par. Para retornar o usuário logado. E por quê? Eu vou carregar, senão se eu fizer esse cara separado, eu vou ter que ficar buscando o usuário várias vezes. Então eu vou fazer com que esse método carregar o usuário seja chamado somente uma vez. Para o usuário. Acertar aqui o usuário logado. E vou setar aqui no escopo. Escopo. Usuário logado. Igual esse cara aqui. Vou fazer dessa forma. Vou melhorar aqui o esquema do ng if no ng hide lá. Agora logado.
igual a carregar o usuário. Esse cara aqui é o cara que a gente estava esperando aqui no NG, certo? Então, ao invés de a gente chamar o método, a gente vai chamar direto o objeto. Se ele existe objeto, se ele não existe objeto. E aqui vai ser o usuário logado contadinho. Tá vendo? Olha só, aqui funcionou. Então, na chamada do método não funcionou, mas aqui não funcionou. Perfeito? Olha só, usuários aqui, né? É usuário. Beleza. Vou ver aqui, tá, meus posts. E vamos adicionar mais um link agora que vai ser o logout. Só para fechar mesmo. Logout. Sair. Esse cara ainda, vamos até arrumar isso aqui, não vai ser uma URL, ele vai ser um ng click, ele vai ser um evento que a gente vai ter no nosso controle, menu controle, que vai ser sair, passando o usuário logado. Beleza? Então, beleza, ele vai vir aqui, vai ter o método sair, scope.sair, essa é uma função que recebe o usuário logado. O que ele vai fazer? Vamos lá no nosso serviço de usuário. No serviço de usuário, a gente vai fazer um método aqui, ó, logout. Você saiu, né? Saiu, também vai ficar igual. Ele vai retornar, ele vai ter um objeto aqui, ó. Vamos colocar só o ID do usuário. Isso não vai, na verdade, não vai nem precisar do ID, porque se ele está logado, ele já sabe qual usuário que está logado, certo? Então a gente vai vir aqui, ó. Aqui no deve estar usando cara em vários lugares, ó. Logado, tá, o usuário logado está aqui, viajando. A gente vai pegar o get usuário logado, para trazer o nosso usuário lá. Na verdade, nem isso, viu? O que a gente vai fazer? A gente só precisa remover esse cara do local storage, tá? Então é remove item usuário logado. A gente precisa saber quem está logado, a gente precisa remover o cara que está lá. Removeu o cara que está lá, já acabou. Ele saiu aqui. Sair exportar esse método sair. Sair, dois pontos sair. Então a gente tem o método logar ou sair agora. Aqui a gente vai chamar usuários ponto sair. Depois que ele sair, a gente vai fazer o quê? Vamos importar aqui o location, que é o service para a gente utilizar o URL lá, né? Redirecionar o URL. Ponto path barra, qual que é o nosso padrão mesmo? Vou colocar o padrão, barra, path barra. Então ele vai redirecionar o cara para o barra, tá? Então olha só, mais uma vez, nosso index. Quando o cara estiver logado, ele vai ter um botão de post, ele vai ter um botão sair, que vai chamar o método sair, passando o usuário logado, nem precisa, vai ser só o método sair. Aqui a gente vai ter o nosso método sair, que não recebe nada. Ele chama o usuário.sair, que só remove o objeto lá do nosso local storage e redireciona ele. Vamos ver se está funcionando legal aqui. Se o cara está logado, ele já aparece nos posts direto, não aparece mais os cadastrais. Sair. Ele fez, só que não foi muito bem feito, você viu ele só? Vamos fazer de novo aqui. Leonardo, não foi muito bem feito. Por quê? Ó, você percebeu que quando ele atualizou tudo aqui, ele não atualizou o nosso menu. Por que ele não atualizou o nosso menu? A gente está fazendo um redirecionamento aqui embaixo, só que esse cara aqui não muda. Ele não está sendo atualizado. Tá? Então a gente vai ter que arrumar esse problema aqui. Mas bom, a aula de hoje já está cumprida, eu vou só parar, daqui a pouco, uma hora mais ou menos, eu tento gravar outra, já resolvendo esse problema aqui, tá? E a gente vê o que mais a gente vai fazer no nosso blog. Então eu acredito que na próxima aula a gente feche tudo que a gente precisa fechar de front-end, e na próxima aula, depois, na outra, em seguida, a gente começa a mexer com back-end. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês mandem para o meu e-mail ou comentem aí. Valeu!